Mito, herói ou bandido. Um ser revoltado pelos caminhos do destino e pela corrupção política de uma sociedade, ou simplesmente um ser cruel e selvagem, ludibriado por um falso poder de soberanismo. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nascido em Serra Talhada em 4 de junho de 1898, foi um cangaceiro brasileiro que atuou no sertão nordestino. Segundo seu biógrafo Cicinato Ferreira Neto, o apelido Lampião foi lhe dado devido à sua facilidade em manejar o rifle, que de tanto atirar mais parecia um candeeiro aceso nas escuras noites da Caatinga. Conhecido como Rei do Cangaço, Lampião foi provavelmente o líder banditista de maior sucesso do século XX. Por parte das autoridades, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser cortada. Para uma parte da população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o senso da honra. Por conta disso, suas façanhas o transformaram em um herói popular no Brasil, principalmente na região nordeste do país, lhe rendendo uma reputação equivalente a Jesse James e Pancho Villa. Ainda há controvérsias sobre a data de nascimento de Lampião. As mais citadas são 4 de junho de 1898, data em que consta em sua certidão de batismo e uma das mais citadas na literatura de cordel. Este dia é geralmente aceito por muitos devido ao costume das regiões do semiárido, de primeiro batizar as crianças e registrá-las tempos depois. E 12 de fevereiro de 1900, data dada, segundo Antônio Américo de Medeiros, pelo próprio Lampião em entrevista ao escritor cearense Leonardo Mota, em 1926, em Juazeiro do Norte. A questão de sua data de nascimento torna-se ainda mais relevante num contexto em que se institui datas comemorativas em seu nome, 18 de julho e 7 de julho, que corresponde ao dia do seu registro civil como Dia do Chachado, pelo projeto da Câmara Municipal de Serra Talhada. Nascido na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no semiárido do estado de Pernambuco, foi o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. Até os 21 anos de idade, ele trabalhou como artesão, era alfabetizado e usava óculos para a literatura, características bastante incomuns para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito de seu apelido é que a sua capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros, fez com que recebesse o apelido de Lampião. Sua família travava uma disputa com outras famílias locais, geralmente por limites de terras, até que seu pai foi morto em confronto com a polícia em 1919. Virgulino jurou vingança e, junto de mais 2 irmãos, passou a integrar o grupo de cangaceiros Senhor Pereira. Em 1922, tornou-se líder do bando até então comandado por Senhor Pereira em Pernambuco. No mesmo ano, matou o informante que entregou seu pai à polícia e realizou o maior assalto da história do cangaço, àquela altura contra a baronesa de Água Branca, em Alagoas. Além do grupo principal, Lampião tinha comando de diversos subgrupos paralelos, designando outros cangaceiros à frente, a exemplo de Curisco e Antônio de Engrácia. Em 1930, se junta efetivamente a Maria Bonita na Bahia. No mesmo ano, aparece no jornal The New York Times. Em 1936, seu cotidiano na Caatinga foi filmado e fotografado por Benjamin Abraham Botto. Durante quase 20 anos, Lampião viajou com seu bando de cangaceiros, todos a cavalo, e em trajes de couro, chapéus, sandálias, casacos, cinto de munição e calças para protegê-lo dos arbustos com espinhos típicos da vegetação caatinga. Para proteger o capitão, como Lampião era chamado, e realizar ataques a fazendas e municípios, todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existiam contrabandos de armas para se adquirir, as mesmas eram, em sua maioria, roubadas da polícia e de unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também eram adquiridos durante confrontos. A arma mais utilizada era o rifle Winchester. O bando chamava os integrantes das volantes de macacos, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam um grupo de Lampião, pulando. Lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em 7 estados, além de praticar roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores, fato citado principalmente na imprensa local.
Apesar disso, Lampião e seu bando eram frequentemente protegidos por coiteiros, conhecidos como fazendeiros, pequenos sitiantes ou mesmo autoridades locais, que ofereciam abrigo e alimentos aos bandos por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste e sua fuga das forças volantes do Estado. Sua companheira Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Déia ou como Maria Bonita, conforme apelidada na imprensa, juntou-se ao bando em 1930, a primeira das mulheres a integrá-lo. Virgulino e Maria Déia tiveram uma filha, Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 1932. O casal teria tido ainda 2 natimortos. Era devoto de Padre Cícero e respeitava suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez no ano de 1926 em Juazeiro do Norte. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, esconderijo tido por Lampião como de maior segurança. Era noite, chovia muito e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Por volta das 5 horas da manhã do dia 28, os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se preparavam para tomar café. Quando um cangaceiro deu alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem os traiu. Entretanto, naquele lugar mais seguro, o bando foi pego totalmente desprevenido. Quando os policiais do tenente João Bezerra e do sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco da morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, Maria Bonita foi gravemente ferida. Alguns cangaceiros transtornados pela morte inesperada de seu líder conseguiram escapar. Bastante eufóricos com a vitória, os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos. Apreenderam todo o dinheiro e ouro e as joias. A força da volante, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida, quando foi degolada. O mesmo ocorreu com Quinta-feira e Mergulhão. Os dois tiveram suas cabeças arrancadas ainda em vida. Um dos policiais, demonstrando ódio a Lampião, desfere um golpe de coronha de fuzil na sua cabeça, deformando-a. Este detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia sido morto e escapara da emboscada. Tal foi a modificação causada na fisionomia do cangaceiro. Feito isso, salgaram os troféus de vitória e colocaram em latas de querosene, contendo aguardente e cal. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação da doença, dias depois foi colocada creolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela creolina, este fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque, com alimentos entregues pelo coiteiro traidor. O Memorial da Resistência, localizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, é um museu que retrata a história da única cidade nordestina a resistir à invasão do bando de Lampião. Percorrendo os estados nordestinos, o coronel João Bezerra exibia as cabeças já em estado de decomposição por onde passava, atraindo uma multidão de pessoas. Primeiro, os troféus estiveram em Piranhas, onde foram arrumados cuidadosamente na escadaria da prefeitura, junto com armas e apetrechos dos cangaceiros, e fotografados. Depois foram levados a Maceió e ao sudeste do Brasil. No IML de Aracaju, as cabeças foram observadas pelo médico Dr. Carlos Menezes. Depois de medidas, pesadas e examinadas, os criminalistas mudaram a teoria de que um homem bom não viraria um cangaceiro, e que este deveria ter características sui generis. Ao contrário do que pensavam, as cabeças não apresentavam qualquer sinal de degenerescência física, anomalias ou displasias, tendo sido classificadas puras e simplesmente como normais. Do sudeste do país, apesar dos péssimos estados de conservação, as cabeças seguiram para Salvador, onde permaneceram por 6 anos na Faculdade de Odontologia da UFBA. Lá tornaram-se
a ser medidas pesadas e estudadas, na tentativa de se descobrir alguma patologia. Posteriormente, os restos mortais ficaram expostos no Museu Antropológico Estácio de Lima, localizado no prédio do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, por mais de 3 décadas. Durante muito tempo, as famílias de Lampião, Curisco e Maria Bonita lutaram para dar um enterro digno a seus parentes. O economista Silvio Bulhões, filho de Dadá e Curisco, em especial, empreendeu muitos esforços para dar um sepultamento aos restos mortais dos cangaceiros e parar de uma vez por todas a macabra exibição pública. Segundo o depoimento do economista, 10 dias após o enterro de seu pai, a sepultura foi violada, o corpo foi exumado e sua cabeça e braço esquerdos foram cortados e colocados em exposição no Museu Nina Rodrigues. O enterro dos restos mortais dos cangaceiros só ocorreu depois do projeto de lei número 2867, de 24 de maio de 1965. Tal projeto teve origem nos meios universitários de Brasília, em particular nas conferências do poeta Euclides Formiga, e as pressões do povo brasileiro e do clero o forçaram. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram sepultadas no dia 6 de fevereiro de 1969. Os demais integrantes do bando tiveram seu enterro uma semana depois. Isso aí, rapaziada. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Deixa teu like, deixa teu joinha, comenta, compartilha. Vamos interagir e fazer esse canal crescer ainda mais. Valeu, um abraço para todos vocês e até a próxima história ou biografia.